graça e paz, igreja viva do Senhor. Que bom mais uma vez estamos juntos em sua presença, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai e cuida de nós. Ele nunca nos abandona. A palavra diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê nisso? E você pode celebrar a Ele por isso. Você pode levantar as suas mãos para os céus e dizer a Ele: Senhor, obrigado pela Tua companhia, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu carinho, obrigado pela Tua proteção de todos os dias. O Senhor é o Deus presente, Emanuel, aquele que nunca nos abandona, aquele que está conosco em todo o tempo. E nós cremos nisso, nós sentimos a Tua presença, meu Deus. Ainda que andemos no vale ou nos altos montes, Senhor, ainda que estejamos, meu Pai, em plena paz ou em guerra, nós cremos que o Senhor está conosco e nós te louvamos por isso, porque somos teus filhos e nunca estamos sós. Em nome de Jesus nós dizemos aleluia, aleluia, aleluia. Se você concorda com isso, eu quero convidar você a adorar ao Pai com todo o seu coração, em espírito e verdade, e com todo o fôlego que Ele te deu. Vamos adorar, vamos bendizer nessa noite. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o
bendizemos, Pai, te exaltamos, Pai, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor.
está sentado. Ao que está sentado. Declara, igreja. O trono e ao Cordeiro seja o louvor.
perfume precioso, do doce perfume da tua presença, porque a palavra diz que o Senhor foi ungido com óleo da alegria, mais do que todos os seus companheiros. Eu sinto esse perfume esta noite. Sinto o cheiro do seu perfume, amado meu amado Senhor Jesus. Meu coração esta noite está conectado ao teu, e nesta conexão a vida que está em ti flui para dentro da minha própria vida. Sua graça, sua sabedoria, meu Deus, seu poder, sua unção, sua verdade. É o que está acontecendo agora. O céu toca a terra e a terra manifesta o reino de Deus. Seja feita na minha vida, na nossa vida, na nossa casa, em nossa família, seja feita a tua vontade, como é feita no céu. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Uau, que tremendo, meu Deus. Que tremendo. Tão bom saber que o Senhor não respeita distâncias físicas, geográficas, de nenhum sentido. Hoje é um dia de culto, apesar de estarmos nos reunindo de forma virtual, estamos em uma transmissão, mas Deus é poderoso para manifestar graça, poder, sabedoria. O seu favor é sobre nós e é uma presença maravilhosa aqui deste altar e aí na sua casa, onde também está o altar do Senhor. Aí também é lugar de louvor e adoração, aí também é um pedaço do céu, é um lugar onde o reino de Deus se manifesta. A sua casa, aí onde você está, ou se você está assistindo no seu carro, em qualquer lugar, Deus vai manifestar a presença dele. Na verdade já está fazendo isso, porque o que a Bíblia diz, e eu creio, é que o Senhor poderia escolher qualquer lugar para habitar, e Ele escolheu as nossas vidas. Então, onde nós estivermos, o que importa é que nós, a minha vida e a sua, nós somos o templo do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Meu Deus, quantas coisas, gente, eu não sei o que dizer para você, mas hoje eu tive uma manhã maravilhosa. Meu Deus, maravilhosa. E olha que o nosso jejum ainda nem começou, vai começar dia 20. Vai começar o nosso jejum. E se o pré-jejum já está assim, imagine os dias de busca mais intensa de Deus, o que eu não conheço. Eu tive uma manhã hoje maravilhosa. Deus me abriu as escrituras de uma forma sobrenatural, e eu vi um alinhamento tão tremendo de tudo, de tudo, de tudo. Se as coisas para mim já eram poderosas de forma isoladas, agora são mais poderosas, porque Deus fez um alinhamento. Eu vi todas as coisas sequenciadas, e foi algo sobrenatural. E deixa eu já te dizer uma coisa da parte de Deus. Eu tenho certeza que essa noite ela vai marcar a sua vida de forma sobrenatural. Eu não tenho dúvida disso. Por isso eu quero convidar você a ir comigo no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Se você está comigo, diga reino. Se você encontrou, diga aleluia. Se não achou, diga misericórdia. E eu vou esperar você encontrar o texto bíblico de Gênesis capítulo 37, a partir do verso 1. Vai buscar o texto, enquanto aqui eu vou me hidratar um pouquinho.
Gênesis capítulo 37, a Bíblia diz assim: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esse é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai, trabalhava com seus meio-irmãos, filhos de Bila e Zipa, mulher de seu pai, contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando já era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiaram, pois o pai deles o amava mais do que todos os outros filhos, e não eram capazes de dizer uma única palavra amigável. Certo dia, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouça esse sonho que tive, disse José. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo, de repente o meu feixe se levantou, ficou em pé, seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e da maneira como contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos: ouçam o outro sonho que tive. O sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu e sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntava qual seria o significado dos sonhos. Pouco tempo depois, os irmãos de José foram levar os rebanhos do seu pai para pastar, e seus irmãos estavam cuidando das ovelhas em Siquém. E apronte-se e o enviarei até eles. Então, pronto para ir, respondeu José: para ver como seus irmãos estão, os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícias dele. E a Bíblia continua dizendo então que José, verso 16, procurou pelos irmãos e não sabiam onde os irmãos estavam cuidando do seu rebanho. E a Bíblia continua dizendo, verso 18: quando os irmãos de José o viram, reconheceram ainda de longe, e antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo, dizendo: lá vem um sonhador, disseram uns aos outros, vamos matá-lo e jogá-lo em uma cisterna, e diremos ao pai que um animal selvagem o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. A Bíblia continua dizendo: assim que José chegou a seus irmãos, verso 23, lhe arrancaram a linda túnica que estava usando, o agarraram e jogaram na cisterna vazia, sem água. Mais tarde sentaram para comer, viram de longe a caravana de camelos vindo na sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamos, mirra de Gileade para o Egito. Judá e seus irmãos disseram: que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas, afinal é sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes de Midian, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam a eles por 20 peças de prata, e os negociantes o levaram ao Egito. Verso de número 36. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Ok. Preste atenção no que eu vou te dizer da parte do Senhor. Todas as vezes que você se aproximar da Bíblia, você deve se aproximar da Bíblia crendo de que a Bíblia é a mente de Deus. E na mente de Deus está os seus pensamentos com relação ao seu propósito, ao seu plano, com relação à sua revelação de quem Ele é, e a revelação de quem somos e o que Ele deseja das nossas vidas. A Bíblia não é um livro para você procurar dentro dela coisas para você seguir como um ritual religioso. Isso é uma mentalidade
de alguém que nunca compreendeu a profundidade das Escrituras. A Bíblia é um livro para você entender a revelação de quem é Deus e o que Ele deseja da sua vida. São os pensamentos de Deus que você deve compreender para então crer. Porque o relacionamento que você deve ter com Deus se baseia única e exclusivamente não em rituais. Todo relacionamento que você tem com Deus se baseia única e exclusivamente na fé. Não há como você ter um relacionamento com Deus senão baseado na fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que buscam. Então, a Bíblia é a revelação de quem Deus é e o que Ele espera de nós. Ok? Ao ler a história de José, obviamente aqui eu soltei muita coisa. Ao lermos a história de José, nós podemos ter aqui uma imagem nítida e clara de como Deus pensa ao nosso respeito. Porque a Bíblia diz que José teve um sonho, e José era um garoto de 17 anos de idade. Novamente você percebe que Deus não está preocupado com a cronologia da nossa idade, com o cronos da nossa idade. O que Deus se preocupa é impor a sua eternidade dentro de nós, porque os seus propósitos, os seus planos são eternos, têm peso de eternidade. Então Deus pode aparecer para um homem avançado em idade como Abraão, como pode se revelar a José com 17 anos de idade. Então não há desculpas para o seu cronos, não há desculpas para a sua idade cronológica, em você dizer que está jovem demais ou velho demais para ter uma experiência com Deus e uma revelação de quem Ele é e o que Ele espera da sua vida. José com 17 anos teve 2 sonhos. Isso aqui é um grande detalhe bíblico, porque apesar dos sonhos serem diferentes em elementos, são mesmo no propósito ou na revelação. Apesar dos sonhos usar elementos diferentes, traziam a mesma revelação. E a Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, uma palavra é estabelecida. Nunca esqueça isso. Nenhuma palavra é estabelecida pela boca de uma testemunha, apenas por 2. O próprio Jesus passou por isso. Ele disse: se eu dou testemunho apenas de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Jesus disse: mas o Pai que me enviou, Ele dá testemunho de mim. José teve 2 sonhos para mostrar que o sonho dele vinha de Deus. Guarde isso. 2 sonhos eram a prova de que aquele propósito, aquele plano vinha do Senhor. E qual era a mente de Deus em relação a José? Deus revelou para José que ele não seria, que ele era um líder. Guarde isso na sua vida. Deus não me mostra na mente dele o que você será. Deus lhe mostra o que na mente dele você já é. Porque eu já preguei para vocês, Deus não começa pelo começo, Ele começa pelo fim. Ele primeiro conclui as coisas, finaliza as coisas, depois ele volta para o início e libera a semente que vai estatar aquilo que ele já concluiu. Aquele sonho era a semente de algo que Deus já havia concluído em sua mente. José não seria um líder, ele já era um líder. Porque o que vale não é a opinião das pessoas, não é o que as pessoas dizem, o que vale é o que Deus diz. E Deus estava dizendo através daquele sonho: José, você é um líder. Deixa eu te dizer uma coisa, só há 2 tipos de pessoas no mundo, só 2. Desde a queda de Adão, só há 2 tipos de pessoas no mundo: as que são escravas e as que são livres. Ou você é uma coisa ou você é outra.
não há meio termo. Ou você é um escravo, ou você é um livre. A Bíblia diz que quando Deus chamou Adão, Ele disse a Adão: Adão, governe sobre toda a minha criação. Governe sobre as aves do céu, sobre os répteis que se rastejam sobre a terra, sobre todos os animais mamíferos que eu criei. Governe, reine sobre a terra. Deus cria Adão como regente do mundo que ele havia criado. Adão não seria um líder, Adão era o líder do mundo. Adão era um líder. Agora escute. Quando o diabo foi em direção a Adão e Eva para os tentar, para trazer sobre eles uma tentação, o engano do diabo foi exatamente levar Adão a acreditar que ele não era o que Deus havia dito que ele era, ou que ele não possuía o que ele já tinha em sua própria vida. Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Qual foi a tentação do diabo? Falando com Eva: não, vocês não vão morrer. Vocês não morrerão. Então está falando dos dois. Vocês não morrerão, mas serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o diabo estava dizendo que ela precisava daquele fruto para ser como Deus, mas eles já eram como Deus. Eles já eram. Eles caíram no engano do diabo para tentar obter por um outro caminho algo que já possuíam, algo que eles já eram. Agora, quando Adão e Eva caíram, se tornaram escravos do pecado e, consecutivamente, por serem escravos agora do pecado, eram também escravos do diabo. E assim é toda a humanidade. Ouça o que eu vou te dizer: ou você é um líder, ou você é um escravo, mas Deus não te criou para ser um escravo, Deus te criou para ser um líder. E foi isso que ele revelou a José. Ele deu a José um sonho, deu a José uma visão, dizendo: você vai governar sobre seus irmãos, e não somente sobre eles, vai governar sobre seus pais. Você é um líder, José. E José tinha 17 anos e ficou empolgado com a visão que teve. José ficou empolgado com o sonho que teve e foi contar o seu sonho. Isso é uma coisa que você precisa guardar em sua vida. Você não deve compartilhar o seu sonho com qualquer pessoa, porque há pessoas que o diabo vai usar para exatamente matar o seu sonho. Porque o diabo não teme quem você é, o diabo teme quem você vai se tornar se você acreditar no sonho que Deus te deu. Vou repetir: o diabo não teme quem você já é, o diabo teme quem você vai se tornar se você crer, se você acreditar no sonho e na visão que Deus lhe entregou. E tanto que todo o ódio estava concentrado no sonho e não em José, que os próprios irmãos, quando viram José de longe, disse: lá vem o sonhador, vamos matá-lo, então veremos o que será dos seus sonhos. José não estava ali sendo atacado simplesmente por ser José, ele estava sendo atacado por ser o possuidor de um sonho.
ser o receptáculo de um sonho. Você não é atacado se você é um container vazio. Você não vai ver pessoas tentando roubar containers vazios. Você deve ter assistido filmes de pirataria moderna, de navios menores se aproximando de navios gigantescos de transporte de carga. Aqueles piratas modernos, eles não atacam navios que estão vazios, atacam navios que têm cargas, que os contêineres estão preenchidos com produtos, com riqueza. O diabo não vai atacar contêineres vazios, ele ataca contêineres que estão preenchidos. Preenchidos com o quê? Com um sonho, com um propósito, com uma imagem divina. É por isso que você precisa acordar logo para ontem. Porque às vezes você ainda não entendeu o valor da semente que foi colocada dentro de você, e por você não estar valorizando, essa semente está sendo devorada pelos pássaros na beira do caminho. Está valorizando a semente que está sendo plantada em você, então as aves do céu estão descendo e se alimentando das sementes que estão à beira do caminho. Ok? Então, José não foi atacado simplesmente por ser José. Não disseram, vamos matar José porque ele é José. Não, vamos matar José porque ele é um sonhador. E quando matarmos José, se destruirmos o receptáculo, mataremos o que está dentro do receptáculo. Se destruirmos o recipiente, derramaremos o perfume, destruiremos o que está dentro dele, os sonhos. E a imagem da mente de Deus sobre José, José é um líder. Tanto que o ataque era sobre isso, porque lembre-se, os irmãos de José foram usados pelo diabo. O diabo usou 11 disfarces. Escute bem. Na verdade 10, porque Benjamim daí ia nascer. Preste bem atenção. Quando Deus olhou para José e colocou dentro dele um sonho, José foi empolgado, 17 anos apenas, e contou para os seus irmãos. Ele verbalizou. Os irmãos ouviram. É óbvio que o diabo também ouviu. Então o que o diabo tentou fazer? Ele tentou trabalhar exatamente o inverso. Porque o sonho não havia sido compreendido em profundidade pelos seus irmãos, porque acharam que José seria líder simplesmente para mandar neles. Eles disseram, você vai governar sobre nós? É óbvio que ele iria governar sobre eles. Mas o propósito não era liderá-los para mandar nele, iria liderá-los para salvá-los. José era o livramento da vida deles. José era a benignidade, a bondade, a amabilidade de Deus sobre a vida deles. Mas olha o que diz a Bíblia, que quando os irmãos de José o agarraram, tiraram a túnica, que não é o tema da mensagem, a Bíblia diz que eles decidiram ganhar alguma coisa com José, e dizer, não vamos derramar o sangue do nosso irmão, uma decisão ali de Rubens, diz, não, ele é sangue do nosso sangue, nós não vamos matá-lo. Então eles decidem vender José para os midianitas. Leia o texto e você vai ver que os midianitas eram mercadores de especiarias. Então significa que José foi vendido primeiro como mercadoria. Ele era como se fosse mais uma especiaria naquela carroça. Eles eram negociantes de produtos. Eles vendiam especiarias. José vendido como mercadoria. Agora eu lhe pergunto, como você pode se tornar um líder se você for convertido e transformado simplesmente de uma coisa sem valor?
em uma mercadoria qualquer. Então repare que o golpe ali estava exatamente na estima de José. Você não é uma grande coisa, você não vale muita coisa, você é uma mercadoria que pode ser colocada na carroça de um midianita como qualquer outra coisa ali em cima. Você é apenas uma coisa. Você não tem muito valor. E é o que acontece no mundo de hoje. As pessoas passam a se tornar mercadorias. É o que a gente costuma dizer. Hoje as pessoas amam as coisas e usam pessoas, quando deveriam usar as coisas e amar pessoas. As pessoas se tornam mercadorias. São facilmente adquiridas e facilmente desprezadas. São descartáveis. E era o que estava acontecendo ali. José não tinha valor para os seus irmãos. Foi facilmente descartado. Era descartável José. Imagine isso para a estima de um garoto de 17 anos de idade. Mas ali não era o golpe mortal. Ali era o início. Porque aqueles mercadores, eles queriam ganhar dinheiro. Eles haviam dado dinheiro para os irmãos de José. 20 moedas de prata. Havia saído dinheiro para ter José. Eles não trabalhavam com escravos. Então José era só um produto. Eles precisavam vender. Então chegando ao Egito, eles sabiam que sim, o Egito comprava escravo. Sim, o Egito sim comprava escravo. E aí José é vendido como escravo e vai trabalhar na casa de Potifar. Então escute, olhe como é o ataque do diabo. Porque a imagem de Deus para José era de líder, o diabo trabalhou para que José se tornasse escravo, o oposto do qual era a visão de Deus para a vida dele. O oposto. Se Deus tem um sonho de te fazer prosperar muito, o diabo vai fazer de tudo para você ser o mais pobre possível, o mais miserável possível. É sempre assim. Eu disse que, já preguei aqui para vocês, há dois reinos, e o reino das trevas é exatamente o oposto. Então o diabo trabalhou para José ser exatamente o contrário da visão de Deus, ser um escravo, porque só há dois tipos de pessoas no mundo, as que são líderes e as que são escravos. Eu ainda vou continuar pregando, mas eu quero te fazer uma pergunta, e responda para você mesmo. Quem é você neste mundo? Você é um líder ou você é um escravo? Você já entendeu o que Deus pensa de você? E você também está entendendo o que o diabo pensa de você. Você já entendeu qual é o propósito de Deus para você? E você também está entendendo qual é o propósito do diabo para você. Deus pensa em você da melhor forma possível, porque Ele disse: te fiz a minha imagem e a minha semelhança. Eu quero que você seja o que eu sou, que você seja um líder. O diabo também tem pensamentos sobre você, mas os pensamentos do diabo são os piores possíveis. O diabo pensa em você como um produto, como uma mercadoria. Ele quer ganhar algo de você, ele quer ganhar algo em cima de você, ele quer ganhar terreno em cima de você, ele quer ganhar espaço em cima de você, ele quer ganhar território em cima de você, ele quer ganhar sua mente, ele quer dominar a sua cabeça, ele quer fazer de você o oposto do que Deus deseja. Ele quer fazer de você um escravo. E se você não é um líder, você é um escravo. Se você está duvidando disso, volte um pouquinho. Volte um pouquinho não. Avance um pouquinho na história, melhor dizendo. E veja quem foi que Deus escolheu para libertar os escravos no Egito. Não foi um outro escravo. Foi um líder. Deus não usou um escravo para libertar outros escravos, porque escravos não libertam escravos. Líderes libertam escravos. Ok. Você tem dúvida de que José não seria um líder? José era um líder. A Bíblia diz que José foi para a casa de
Potifar, capítulo de número 39, e a Bíblia diz, Gênesis 39, diz: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda de Faraó, rei do Egito. O Senhor era com José, por isso ele era bem sucedido, sacado, em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a casa e de todos os seus bens. A partir daquele dia que José foi encarregado de toda a casa, de toda a propriedade de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do Egito por causa de José. Tudo corria bem na casa, plantações e animais prosperavam. Assim Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José, e tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com aquilo que iria comer. O diabo disse: te vendo como escravo. Aí a Bíblia diz: mas o Senhor era com José. José, ainda que foi vendido como escravo, ele agiu como quem ele era. Ele agiu como um líder. José liderava na casa de Potifar. Ele governava na casa de Potifar. José dominava na casa de Potifar. José administrava na casa de Potifar. O que significa isso? Que todas as vezes que você lê a Bíblia e entende que a mente de Deus está aqui, essa mente está revelando qual é o propósito dele para mim e para você. Qual é o propósito de Deus? Ainda que o inimigo está tentando produzir uma outra coisa na sua vida, eu sou com você para cumprir o meu propósito. Pode dizer amém? Então a Bíblia diz que Deus era com José, e ponto final, acabou. Não foi a questão de ele ter sido vendido que Deus o deixou. Ele não foi vendido porque Deus o abandonou. Deus tinha em sua mente quem José era. Ele era um líder, e porque ele era um líder, ele fez o que um líder faz. Ele liderou, ele governou, ele exerceu domínio. Escute, todos nós precisamos descobrir qual é o ambiente que Deus tem para nós e devemos governar no ambiente que Deus nos colocou. Você precisa reinar no ambiente que Deus colocou você, porque é um ambiente certo para você cumprir seu propósito. Há um ambiente certo para você cumprir o propósito de Deus. Guarde isso no seu coração. Você jamais será diferente daquilo que Deus tem para você. Você jamais será diferente daquilo que Deus estabeleceu para você, a não ser que você queira. José foi vendido como escravo, mas José não disse: agora que eu estou aqui, então vou viver como escravo. Não, porque Deus era com José. José viveu na casa de Potifar como líder. Ok, então já pensou, eu tenho que dar um golpe mais forte. Então José é levado a uma situação em que ele é acusado injustamente, de que ele havia tentado abusar da esposa do seu patrão, e José é encarcerado. Ok, José é preso. Ainda capítulo 39, a Bíblia diz, 39:19, ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com José na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos, de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele, ele dava sucesso em tudo que ele fazia. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus, porque
jogam José agora em uma prisão. Na prisão, José também foi líder. Na prisão, José também governou. Na prisão, José também dominou. Porque era quem ele era de verdade, ponto final. José não era um escravo, ele era um líder. E como um líder, ele governou na casa de Potifar. Agora estava num ambiente ainda muito mais complexo, muito mais problemático. Não era uma casa, era um cárcere, uma prisão. Mas mesmo na prisão, José governou. Mesmo na prisão, ele reinou. Mesmo na prisão, ele dominou. Por quê? Porque José era um líder, não um escravo. Ok? A Bíblia diz em Gênesis 41, 37: o faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Meu Deus, que pergunta! Ouça o que eu vou te dizer. Olha a pergunta do homem mais poderoso daquela época. Não existia uma nação mais poderosa do que o Egito. Não existia. O Egito era a potência mundial, em vários aspectos. E o ser humano mais poderoso, porque liderava a nação mais poderosa, era o faraó. E olha a pergunta do faraó: por acaso haverá alguém mais excelente, mais esplêndido do que este homem na terra do Egito? Significa que José era um homem raro. Vou repetir: José era um homem raro. Eu vejo muita gente querendo ganhar muito, ganhar bem. Você quer ganhar muito, você quer ganhar bem? Torne-se raro. Você paga quase nada por pedra de brita, porque tem um monte. Se paga muito por diamantes, porque tem pouco. E se paga muitíssimo por um diamante rosa, porque tem menos ainda. Se paga mais pelaquilo que tem pouco no mercado. No mundo há mais escravos do que líderes. Por isso que líderes são mais bem pagos do que escravos. Receba. Aí a Bíblia diz: por acaso haverá alguém como este homem? Sem dúvida nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado da minha corte, e todo o meu povo te obedecerá. As ordens, apenas eu ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Apenas eu estarei acima de você. Eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo o seu anel, o selo real, e o pôs no dedo de José, e mandou vesti-lo com roupas de linho fino, e pôs corrente de ouro em seu pescoço, e fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. Por onde José passava, gritava: ajoelhe-se. E assim faraó colocou José no comando de todo o Egito. Uau! Preste bem atenção. Olha o que acontece no texto. O texto começa dizendo que quando José interpreta o sonho de faraó, ele não somente diz qual é o problema. Haverão 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Ele não apenas conta o problema. Escravos só veem problema. Líderes enxergam soluções. José disse: eu sei como resolver o problema. Encontre um homem sábio, um homem instruído, e que separe uma parte dos grãos que serão produzidos no tempo de fartura. Então, quando chegar o tempo de fome, vocês não somente terão para você, mas vão enriquecer mais ainda, porque vocês vão vender para outras nações. Vocês vão enriquecer onde todo mundo empobrece. Vão enriquecer em tempo de crise. Pega isso aí. Aí ele bota a mão e diz: que outro homem acharemos semelhante a este homem que está nos dando esse conselho? De fato, o Espírito de Deus está sobre ele.
Olha a pergunta do homem mais poderoso daquela época, o homem que liderava a nação mais poderosa, a potência do mundo. O homem mais poderoso do mundo na época perguntou: existe um outro homem igual a esse em toda a terra do Egito? Se tornam como poucos neste mundo. José era este homem. Se paga muito mais por líderes do que por escravos. A Bíblia diz que Deus era com José e ele dominou, ele reinou no ambiente que foi colocado. O diabo tentou colocar ele no ponto oposto. Deus disse: ele é um líder. O diabo disse: não, você é um escravo. E usou 10 disfarces para fazer aquilo. Aí a Bíblia diz que José é colocado em um outro ambiente. Mas não importa o ambiente, o que importa é quem é você. Por isso que a pergunta mais poderosa que você precisa responder na sua vida é: quem é você? Enquanto você não responde essa, não tente responder as outras, não terá nenhuma força. O que é que eu vou fazer da minha vida? Quanto dinheiro eu vou ganhar? Que carro que eu vou ter? Não faça essas outras perguntas enquanto você não pergunta e responde quem é você. Então José tinha uma visão de Deus, ele era um líder. Colocaram ele no ambiente, uma casa, ele governou, ele reinou. Colocaram ele em um outro ambiente mais complicado, um cárcere, ele governou, ele reinou. Aí agora o faraó coloca ele em toda a terra do Egito. Continue lendo o texto e você vai ver. A Bíblia diz: José percorreu toda a terra do Egito. Vou ler para vocês, verso 46. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte de Faraó, rei do Egito. Depois de sair da presença de Faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Governou uma casa, governou um presídio, governou um país inteiro, uma nação inteira. O mesmo José. Deus deu a visão a ele aos 17 anos, e ele cumpriu a visão aos 30. Não tente pular etapas. Deus é um Deus de processos. Não tente saltar etapas na sua vida. Deus é um Deus de processos. Mas você tem que saber quem você é. Quem é você? Ou você é um líder, ou você é um escravo. Meu Deus, isso é uma mensagem poderosa. São dois tipos de pessoas. Deus fez Adão um líder. E lembre-se, toda a humanidade estava dentro de Adão. Então a palavra que Deus deu a Adão, Ele estava dando para mim e para você. Era a visão de Deus. Deus não fez só Adão a sua imagem e semelhança. Ele fez todos os homens a sua imagem. Você é imagem e semelhança. Ainda que você agora está vivendo no pecado. Ainda que agora você está vivendo no erro. Ainda que agora você está vivendo desviado de Deus. Ainda assim, você é imagem e semelhança de Deus. A única coisa diferente é que agora, por causa da vida que você está levando, você está vivendo como escravo. É um príncipe que abriu mão da realeza para viver na escravidão. Mas continua sendo imagem e semelhança de Deus. Só vivendo como escravo. A maioria das pessoas do mundo vivem como escravos. Poucos são os líderes. Os líderes são raros. Por quê? Porque as pessoas têm uma ideia errada de liderança. Na verdade, as pessoas fogem de liderança. Por que as pessoas fogem de liderança? Porque a mentalidade é de escravo. A pessoa que tem uma mente de escravo, ela foge de liderança. Foge de ser um líder. Porque não bate, não combina. São duas mentalidades opostas. Quem foge de se tornar um líder está fugindo do propósito original para o qual foi criado. Você foi criado para ser um líder. Para governar na área da sua atuação. Para reinar na área do seu propósito. Na área da sua produtividade. Todos nós temos um ambiente para sermos produtivos. Que Deus criou. Deus criou um ambiente propício para Adão ser produtivo. Ele criou um jardim e disse: Adão, cuide do jardim, lave o jardim, faça esse jardim ser produtivo. Havia um ambiente propício para Adão ser produtivo.
É uma outra mensagem. Novamente eu digo, você não ouviu, volta lá. Como ser produtivo, está aí em nosso canal no YouTube. De um ambiente propício. Deus disse, governe, reine. Você tem que ser um líder. Agora, se você não é um líder, você é um escravo. Não tem outra maneira. Deus criou os homens para serem líderes. Mas os homens, pelas escolhas de serem independentes, pela escolha de serem independentes de Deus, se colocaram debaixo de um jugo de escravidão. E se tornaram escravos. E continuam sendo escravos. Até que alguém venha com uma mensagem como essa e os traga a liberdade. E os convença de que esta vida que estão vivendo não é o ideal que Deus tem para as suas vidas. Deus não idealizou essa vida que você está vivendo. Essa vida que você está vivendo é fruto unicamente das suas escolhas e da sua resistência de crer nele, de crer na sua palavra. Enquanto você resistir a ser um líder, você será um escravo. Agora, engraçado, que tentaram impor a José ser um escravo, e ele disse, eu sou um líder. José viveu o inverso. Eu quero que você entenda isso. Deus está te dizendo, seja um líder, mas você vive como escravo. Disseram a José, seja um escravo, mas José vivia como um líder. Você entende que é uma decisão? Todo o plano era para José viver o oposto do qual era o plano de Deus para a vida dele, de não ser um líder e se converter em um escravo. Só que José, ouça bem, José não viveu baseado nas imposições dos seres humanos. José viveu baseado na revelação de quem era Deus e o que Deus queria da vida dele. É isso que muda a vida de qualquer pessoa. Não viva baseado na imposição dos seres humanos, o que as pessoas querem de você. Porque a maioria das pessoas querem de você que você viva igual como elas vivem. As pessoas não têm sucesso e querem que você viva como elas. As pessoas não têm resultado e querem que você viva. As pessoas não têm paz com Deus e querem que você não tenha. As pessoas, foi o que Paulo disse. As pessoas não têm a liberdade que nós temos na graça. São escravos do legalismo e ficam com raiva da gente e quer que a gente viva também no legalismo. Paulo disse isso. Se eles não querem viver a liberdade da graça, é problema deles. Mas querem também nos tirar a liberdade que temos em Cristo. Já vi que as pessoas falam assim, elas não querem só viver errado, elas querem que a gente viva junto com elas. Vai lá, meu irmão. Essa semana eu li uma frase que está virando um lema para a minha vida. Quem não quer ir para lugar nenhum, que vá sozinho. A pessoa que quer ir para lugar nenhum, que ela vá só. Ela não vai ter a minha companhia, porque eu não quero ir para lugar nenhum. Eu quero ir em direção ao meu propósito. E as pessoas que Deus está associando a esse propósito irão comigo. Porque Deus não une pessoas apenas, Deus une propósitos. Porque propósitos são maiores do que seres humanos. Na verdade, você vê esse mundo por causa de um propósito. Deus tinha um propósito na vida de José, uma imagem, uma visão. José é um líder. E José não se sujeitou a viver como um escravo, ainda que foi vendido como um. Não sei se você vai entender o que eu vou te dizer agora. Você não é responsável por aquilo que as pessoas fazem com você, mas você é responsável do que você faz com aquilo que fizeram com você. Uma crise na sua vida pode ser um motivo de você ir à falência, à bancarrota, de você quebrar. Ou uma crise na sua vida pode ser a plataforma de lançamento de Deus para você crescer como nenhum outro tempo da sua vida. O Egito ficou, por causa de José, o Egito ficou mais rico no tempo da crise
Quando ninguém tinha comida, o Egito tinha comida para si e para vender para outros. Mas isso já é uma outra mensagem. Vou fechar essa mensagem. Mas a minha pergunta para você, olhando nos seus olhos: quem é você? Uau! Ficou parecido com o vídeo do Uau. Até a entonação ficou igualzinha. Se você também não vê esse vídeo, está lá no nosso canal no YouTube. Quem é você? Você precisa responder essa pergunta. A minha pergunta hoje é da parte de Deus. Você crê que Deus te criou para ser um líder? Ou que você foi criado para ser um escravo? Você é um líder ou você é um escravo? Quem é você? Mas você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não pode. Ok? Eu fecho lhe dizendo o seguinte: mensagens que vêm para apenas confirmar as coisas que você já aceita comumente, vai manter você no mesmo lugar. Na verdade, eu particularmente acredito que um dos maiores inimigos da nossa vida é o senso comum. É aquilo que todo mundo aceita. E todo mundo aceita que algumas pessoas nasceram para serem líderes e outros não. Mas isso é uma grande mentira. A verdade é que é o diabo que engana as pessoas dizendo: você não pode ser um líder, porque eu quero que você seja um escravo. O senso comum já matou mais pessoas do que você pode imaginar. Na verdade, o senso comum levou o cemitério a ser o lugar mais rico do planeta. Porque no cemitério estão os livros que nunca foram escritos, os poemas que nunca foram lidos, os filmes que nunca foram exibidos, as empresas que nunca foram abertas, as músicas que nunca foram compostas, são todas lá no cemitério. A maioria das pessoas morrem sem nunca saber quem elas eram de verdade, o que elas podiam fazer. Por quê? Porque um dia acreditaram que elas não podiam ser líderes, que elas nasceram para viverem como escravas. Escravas de um trabalho, escravas de um horário, escravas da vida, escravas de um destino, vivem como escravas. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Aí onde você está, feche os olhos. Não deixe o diabo enganar você. Ser líder não é um título. Qual era o título de José quando ele estava trabalhando na casa de Potifar? Qual era o título de José quando ele estava preso no cárcere? Ele só veio receber um título de liderança quando ele se tornou governador do Egito. Mas sem nenhum título de liderança, José liderou. Porque liderança não é um título. Liderança é um tipo de mentalidade. Liderança é uma forma de pensar. E é o que eu estou falando hoje. Não estou falando de você correr atrás de um título de liderança. Eu estou falando de você ter um certo tipo de pensamento, um certo tipo de mentalidade que te diferencia daqueles que são escravos. O escravo não acredita de que
ele é imagem e semelhança de Deus. O escravo, ele não acredita no que Deus está dizendo a seu respeito. Mas você é diferente. Eu creio que hoje mesmo fé está nascendo em seu coração e você crê na imagem correta que Deus tem a seu respeito, como Deus te vê. Os irmãos de José viam José metido, viam José boçal, viam José pretensioso, um monte de coisa. Mas Deus via José um líder. E mais do que isso, Deus via na liderança de José a salvação, o livramento de todo o seu povo. Por causa de José, o povo hebreu não morreu de fome. Por causa de José, os patriarcas não morreram de fome. Por causa de um homem que decidiu não viver a vida comum, a vida de todos. Ainda que impuseram a ele uma vida de escravidão, José se tornou líder. Você não é o que as pessoas impõem sobre você. Você é aquilo que Deus está dizendo sobre você e que você crê. Hoje eu oro para que fé nasça em seu coração e você viva de acordo com aquilo que você crê. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada um que está ouvindo essa mensagem esta noite. Eu oro para que, em nome de Jesus, todo grilhão, toda cadeia de escravidão caia por terra, em nome de Jesus. Hoje eu oro para que as cadeias de escravidão sejam agora desfeitas, que toda mentalidade escrava, que toda forma de escravidão, de mente, de pensamento, meu Deus, de conceitos, caiam por terra, em nome de Jesus. Que hoje teu povo receba a libertação. Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o seu povo seja livre hoje, em teu nome, Jesus. Que essa palavra penetre profundamente na alma, no coração dos teus filhos e liberte. E que se convertam em líderes que acreditem que o Senhor os chamou para dominar, para reinar, para governar. E que eles governem, reinem na sua área de atuação, na área do seu propósito, na área da sua produtividade. Eles possam reinar, governar, produzir. Que eles tenham uma mentalidade de líderes. Meu Deus, em nome de Jesus, porque assim viverão o propósito, porque assim serão uma bênção na vida de mais alguém, porque se forem líderes poderão libertar outros. Escravos não libertam outros escravos. Que eles se tornem líderes para serem instrumentos para a libertação, para a cura, para a salvação de outras vidas. Pessoas serão beneficiadas hoje pelo nascimento dessa geração de pessoas com uma nova mentalidade. Eu os abençoo com essa palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Você foi abençoado essa noite? Porque eu fui tremendamente abençoado por essa palavra. E creio que Deus vai fazê-la crescer dentro de nós. Antes de finalizarmos, eu quero trazer para você não um aviso. Eu quero trazer para você um chamamento da parte de Deus. Domingo agora, eu vou pregar a mensagem mais importante do ano. Isso mesmo que você ouviu. Domingo agora, esse domingo, eu vou pregar a mensagem mais importante. Eu não disse a melhor mensagem, eu disse a mensagem mais importante deste ano. E eu convido você da parte de Deus a estar aqui. Todos vocês estão, todos. Há dois tipos de pessoas: as de condição e as de decisão. As de condição dizem assim: eu vou ver se eu consigo ir. Então você está olhando sua condição, se você consegue ou não vir para a igreja. As pessoas de decisão dizem: eu decido ir, e eu faço com que as condições se tornem favoráveis para eu ir. Elas atuam no seu ambiente, elas reinam, elas governam, elas são líderes. Então decida hoje vir. E sua decisão é tão firme quanto eu espero que seja. Já se inscreva logo agora. Vai aparecer um QR Code aí na sua tela. Se aproxima a câmera do seu celular. Você vai ser transferido para uma página segura. Nessa página você pode não só entregar seus dízimos, suas ofertas, entregar suas fotos a Deus. Semeie esta noite, faça um plantio. Você recebeu muito de Deus essa noite, você recebeu uma palavra do céu. Plante.
Mas nessa mesma página segura, você também pode fazer sua inscrição. Então já faça sua inscrição para domingo. Seja um homem ou uma mulher de decisão. Decida agora estar aqui no domingo, porque eu vou pregar a mensagem mais importante do ano. E eu quero todos vocês aqui. Eu convido vocês, da parte de Deus, a estarem aqui. Amém? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja com a nossa vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe sua vida.